Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. Estamos na terceira semana do tempo comum. Nesse dia, nós vamos lembrar de Santa Bertila, mas, como não é uma santa tão conhecida, amanhã sim a gente vai lembrar de um santo bem legal, bem bacana, chamado São João Bosco, fundador da Ordem dos Salesianos, mas amanhã. Hoje a cor litúrgica será verde, tá? Amanhã a cor litúrgica será a branca, então já vou deixar um spoiler aqui. Bem, ontem eu me estendi bastante no áudio, fazendo um pitacão enorme sobre forno solar e quebras de estruturas mentais, porque às vezes, até para vivermos essa vida laica, mundana, secular, no dia a dia, com brigas, com alegrias, com choro, com risos, etc., precisamos fazer quebras de estruturas. Em alguns essas estruturas de atitudes, eu chamo de estruturas mentais porque são estruturas muito bem fortificadas, às vezes são conhecimentos passados de geração em geração. Alguns conhecimentos são virtudes, por exemplo, pessoas do interior que fazem aquele bolo, vamos pensar assim, aquele bolo de fubá que só pertence à receita daquela família. Ou a fermentação natural daquele padeiro de tradição portuguesa que lá o bisavô dele, que já era padeiro, passou para ele. E foi passando. São boas virtudes. Não tem por que quebrar, não tem por que jogar fora essa informação. Outra virtude, aí no quesito moral, ser honesto, mas ser honesto em tudo. Tentar ser honesto em tudo, porque perfeito só Deus, só Jesus. Mas tentar ser justo em tudo. Desde o troco da padaria, até pagamento do IPTU, até a quem deve a gente, ou para quem, quer dizer, a quem a gente deve, tem pessoas assim, raríssimas, mas existe. E são boas virtudes que não podem ser retiradas simplesmente, porque são boas virtudes, não dá para jogar fora. É louvável, faz bem ao coração, é bom aos olhos de Deus também, certo? A fé católica, feita de forma bem consciente, de repente é aquela pessoa paciente. Então tem boas virtudes, tanto na parte de conhecimento humano, quanto de moral, na parte familiar, na parte de estrutura familiar, por exemplo. Só tem naquela família, por exemplo. Aquela família é conhecida desde o avô por causa da honestidade, ele é um ótimo comerciante. Em compensação, péssimas virtudes podem ser passadas de geração em geração. Certo? Uma péssima reputação, etc, etc. E aí, para tirar aquela mancha, só mudando de nome. Sobrenome ainda, não é nem nome, tem que mudar o sobrenome para poder ver se limpa um pouco. Tem outro lado da moeda. Então eu estava falando sobre isso também. A reflexão não é somente vamos fazer um forno solar. Não. A questão é um exemplo. Eu ainda não construí o meu forno solar, mas meu sonho é construir. E é super, hiper fácil. É que eu tô com preguiça, mas é fácil. Mesmo na minha cidade que chove sempre, vive nublado, dá para fazer. Dá para cozinhar uns feijão, fazer uns bolos, etc, Sem ficar na dependência da luz elétrica, da energia elétrica e do gás. E do fogo, que pode tacar fogo em você, pode tacar fogo na área e vira uma bagunça, tem que chamar bombeiro e como é que fica, e outra dica também, quando você for, vai que deu um incêndio aí, um foco de fogo aí numa parte da casa, a pessoa tem mania de jogar água, Você nunca jogue água, pega a tua farinha de trigo e joga. Farinha, areia, qualquer coisa que não seja água. Porque se você jogar água no fogo, ele aumenta, porque isso é uma questão de química. O contato do fogo, o fogo mesmo, das labaredas, se você jogar água, a água tem ar, O2, aquilo lá explode e gera mais fogo, porque o fogo é alimentado por ar, por O2. Aí, gente, coloca o conhecimento de vocês básico aí do ensino médio aí para funcionar. Em vez de ficar lendo as fofoquinhas, falar mal das pessoas, vá lá. Isso também é uma quebra de estrutura. Vou começar a ler umas coisas mais científicas, tenha interesse por alguma coisa, por química, por física, mesmo que você não goste de matemática. Física e química é legal, mesmo você não sabendo estruturas, fórmulas e tal, mesmo você não sabendo disso, mas porque toda a química faz parte da vida,
na biologia, tudo, e a parte de física é o que dá a cinética, seja parado ou seja movimento das coisas. Seja lá a lua, o sol, o movimento das estrelas, o movimento da terra, né? A terra fica aí fazendo o seu movimento e a gente não está tudo tonto, a gente está ficando tonto com outras coisas, né? Então, às vezes isso é importante, então eu estou dando até não é ideia, isso, por incrível que pareça, funciona mesmo. Se você está vendo um foco de fogo, de repente uma panela pegou fogo, olha, se é para sujar, para o troço não explodir, você pega a tua farinha de trigo, pega areia, farinha, qualquer farinha, e joga em cima. Suja, mas pelo menos não pegou fogo e não espalhou fogo, tá? Fica a dica, nunca jogue água. Quanto mais você joga água, mais fogo ele cresce. Então é isso, né? Então essa questão de mudança de atitude requer uma mudança de pensamento, uma mudança de quebra interna que dói bastante, porque tem que quebrar estruturas, isso pode dar uma dor emocional que dá uma dor física, mas é necessário uma experiência interessante. Por outro lado, não era isso que eu estou voltando a falar não, tá? Não quero voltar a falar do forno solar. Meditando a palavra nesses dias, né? Quero compartilhar com vocês. Não estou dizendo que sou dona da razão, quero compartilhar um pensamento, tá? E o pensamento foi que na verdade é um problema ainda meu, meditativo meu. Que eu ainda, por mais que eu entenda que Jesus se fez sacrifício de amor, foi, né, como um cordeiro manso, derramou seu sangue na cruz. Essa parte, como, né, falo, Senhor Jesus, eu já entendi essa parte. Agora, essa parte de carregar a cruz está difícil. Eu não entendo. Porque não é fácil mesmo carregar a cruz de cada dia e às vezes a gente quer entender. Tem pessoas que precisam entender, né? E não precisa ser entendido no sentido de que eu preciso racionalizar coisa, que seja um conceito assim na minha cabeça. Não, às vezes que seja entendido nas atitudes diárias, que até o corpo entenda, mas eu não sei explicar. Sabe quando você sabe num negócio, mas você não sabe explicar para o outro? É mais ou menos isso. Isso já é um bom caminho andado, penso eu. A gente às vezes não consegue dar nome, não consegue expressar para o outro, muito menos para a gente, mas de alguma forma a gente entende certas situações. E aí me veio algo assim no sentido do carregar a cruz de cada dia. Bom, todo mundo tem suas tribulações internas, externas. Às vezes, sabe, é a mesma coisa quando você tenta trabalhar num ambiente de trabalho, assim, você vai num local, tá trabalhando, sempre tem aquela pessoa que não vai com a tua cara e quer te derrubar. Eu espero que você não seja essa pessoa que quer derrubar os outros, né? Porque senão vamos rezar por você, caro irmão, cara irmã. Vamos parar com isso, tá? Isso é péssima virtude. Não vamos propagar isso no seu DNA. Mas vamos supor que você seja vítima. Sabe aquele padrão de situação que você sempre topa? Esse é um padrão. Às vezes você não consegue se relacionar direito com ninguém, não consegue casar com ninguém, por quê? Você sempre atrai, por exemplo, você é uma mulher, você atrai um cara violento, que sempre bate e te humilha. Pode ser um problema seu? Pode, mas também pode ser uma situação que está chamando aquilo. Não vou dar nome para isso. Acontece. Tá? Pessoas aí do esoterismo tal, dão outro nome, falam que, sei lá, parece que a pessoa está com um quebranto, sei lá, não vamos colocar nesses termos. Vamos dizer que você não está muito bem na graça, né? Está acontecendo alguma coisa. Pode ser um sinal que você pode também levar como uma cruz sua. Problemas emocionais, às vezes tem aqueles períodos assim que a gente não tá legal hormonalmente falando, né, principalmente mulheres, aí dá aquele desespero, aquela vontade de comer chocolate, aí você come 3 quilos de chocolate num dia, dá tudo em você, de espinha, dor de cabeça, mas não melhorou aquela dor emocional, né, amiga? Então, é a cruz. Só que eu vou avançar um pouco mais nessa meditação do carregar a cruz, que é o que aconteceu comigo. E aí eu estou meditando e vendo, nossa, tão óbvio, tão na minha frente, e eu não percebia. Então vou compartilhar com vocês. Então, o que foi além disso, do carregar a cruz? A gente não tem suporte. Olha só o que eu vou falar. Pode ser coisa, um absurdo que eu vou falar, né? Ninguém tem a capacidade de aguentar o que Jesus aguentou no seu sacrifício, sendo, primeiro, traído. Olha a situação psicológica e emocional que Jesus passou. Ele foi traído, ele já estava suando sangue, né? Porque ele sabia o que esperava, mas mesmo assim ele sofreu de ansiedade antes, então ele suou sangue. Foi traído na cara dura. Os discípulos saíram correndo. Sozinho teve que enfrentar aquele pelotão e conseguiu.
foi interrogado, foi jogado para Herodes, depois foi jogado para Pilatos e apanhou. Vai acompanhando o fio. Apanhou. Depois vieram os romanos, achando que Jesus era um malfeitor, zombaram dele, cuspiram na cara dele, bofetearam ele, rasgaram a roupa dele, colocaram uma coroa de espinhos, enfiaram com tudo na cabeça. Depois ele foi obrigado a carregar a cruz. Eu vou avançar mais para a coisa não ficar muito complicada, tá? Muito longa. Sabe o que acontece depois, né? Ele vai até o Calvário carregando aquela cruz pesada. Depois pregam ele na cruz, depois levantam ele da cruz. Ele só sustentado pelas mãos, com prego, ai, só de lembrar me dá um arrepio. E aí, preso também pelos pés, tudo chagado, saindo sangue, e demorou um tempão para ele para espiar, né? Humanamente falando. E ele se preocupando com a mãe, se preocupando com as mulheres de Jerusalém, e Senhor, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Aí tinha dois malfeitores, um deles zombando de Jesus ali enquanto ele está agonizando, e o outro defende ele. O que Jesus fala? Hoje estarás comigo no paraíso. Isso que foi um ladrão esperto, né? Senhor, lembra, só não pediu, deixa eu entrar no seu reino. Só lembra de mim quando o Senhor reinar lá no seu reino, porque por algum motivo aquele bom ladrão, ele sabia que o reino dele realmente não era daqui, que havia algo de sobrenatural, e Jesus é generoso. Não, você vai estar entrando comigo, fica tranquilo, né? Mas ele não está falando desse jeito, está sofrendo. Morreu, expirou, 3 dias. Quase que ele não tem sepulcro. Se não fosse um outro José para salvar a situação, José de Arimateia vai lá, coloca Jesus no sepulcro novo. Não deu tempo nem de preparar o corpo, gente. Aí as mulheres todas desesperadas, vamos lá domingo, e Jesus ressuscita. Pronto. Falei todo o período quaresmal e ressurreição. Aí você está pensando assim, mas eu conheço essa história. Pois é, agora acompanha comigo o seguinte. Querido, querida, você e eu, nós, todos nós, teríamos como aguentar tamanho sofrimento de Jesus? Isso que eu peguei Jesus. Vamos pegar lá outros santos que foram martirizados. Santa Edith Stein, na Câmara de Gás, Maximiliano Kolbe. Teve um que foi assado, né? Aí, sob a ação do Espírito Santo, falou, vira aqui que esse lá já está assado, vira eu do outro lado. Tem outro santo assim. Um bispo que foi decapitado, mas a cabeça ficou nas mãos dele, o corpo saiu carregando a cabeça por 6 quilômetros, anunciando a glória de Deus. Sabe? Teve outro tipo de martírio aí, gente. Hoje em dia também, os cristãos estão sendo martirizados lá no Oriente Médio. Você acha que a gente aguenta isso? Humanamente falando? Não. E aí você pergunta, tá, e qual que é a relação disso que você teve aí com carregar a cruz de cada dia? Prezado irmão, prezada irmã, essa dor aí tua, seja um câncer, seja uma gripe, seja a perda do ente querido, que também dá dor emocional e dor física, dói mesmo, né? Dói coração, dói cabeça, dói tudo, não dói? Eu fico imaginando as pessoas que perderam entes queridos em Brumadinho. A vida bagunçou geral, não foi? Então. Perdeu o emprego, perdeu a estrutura, perdeu a dignidade, falaram mal de você, você foi preso injustamente, perdeu dinheiro num negócio, foi enganado, foi traído, foi isso e aquilo, um monte de coisa. Às vezes você tá bem, tá tudo bem, aparentemente tá bem, tem emprego, tem tudo bonitinho, mas tem aquela dor emocional da rejeição, aquela dor, e isso dá dor física mesmo, isso é comprovado cientificamente, não estou falando besteira. Aquela carência, aquele tapa na cara que você nunca digeriu da tua mãe, do teu pai, do teu avô, sei lá de quem, aquele estupro daquele adulto, seja homem ou mulher que te estuprou, porque hoje em dia o negócio tá assim, viu? Você acha que é só homem que estupra? Mulher também estupra. Adolescentes grandões estuprando criancinha. É um show de horror, né? Um freak show horrível. Essa dor que não sai, é uma marca horrível. É a cruz. É a nossa cruz. Pode ser uma coisa ridícula para alguém. Desculpa estar falando desse tema. Não estou falando que o estupro seja algo ridículo, mas às vezes, por exemplo, eu tenho situações internas que se eu contar para alguém, eu vou passar vergonha, porque a outra pessoa sabe lidar melhor com isso. Tem mais jogo de cintura para lidar com certos pensamentos que eu tenho, lembranças dolorosas que eu tive, né? Em compensação, se alguém me falar que tal situação que aí eu já estou resolvida, também vou achar que aquilo é pouca coisa. Só que não é pouca coisa, para quem está na pele, certo? Então, se você está passando por alguma coisa, então esse que é o pitaco do dia. Primeira coisa, você pode não pensar no assunto.
Você pode ir psicólogo, mas se o psicólogo não for um bom psicólogo, porque tem psicólogo, desculpa, mas tem psicólogo que fica rodeando o assunto e não larga do paciente. Sabe? Não é assim. Todo tratamento, né, seja psicoterápico, seja terapêutico e tal, você tem que fazer, mas tem que ter um começo, meio e fim. Tem que chegar a um ponto que você precisa dirigir o carro sozinho, tem que andar de bicicleta sozinho. Não dá mais para ficar tendo aquela pessoa do lado. Às vezes o psicólogo morre também, né? Fica doente, você precisa trocar, vai embora, ou você vai embora, como é que fica? Vai ficar na dependência da pessoa, do médico, do psicólogo, etc, etc, etc. Ou você é dependente da sua dor. Tem gente que gosta de massagear a dorzinha. Isso chama sadismo, né? Não, isso se chama masoquismo, né? Mas isso depende da sua consciência e da minha consciência. A gente passa por umas fases assim. Mas chega uma hora que a gente também não pode jogar na cara, por exemplo, da outra pessoa. Vamos supor lá, pegar um exemplo. Teve uma senhora lá que perdeu o filho naquele acidente da Chape. Era um goleiro lá, um menino. Acho que o Daniel, não lembro o nome do rapaz, tadinho. E falaram pra ela, isso que não tinha dado nem 1 ano e meio de luto, né, da perda do menino. Porque ela meio que idolatrou o menino, colocou as fotos dele lá na casa dele, usando roupa dele, etc. E falaram pra ela, mas para com isso que... Eu não sei se falaram que estava ficando chato, mas deu a impressão. E ela falou, eu não vou esquecer do meu filho. Então, se você tem uma pessoa da sua família que está idolatrando a morte de alguém, não julgue essa pessoa, porque a dor dela é a cruz dela. Se você não puder acompanhar ela durante o processo da cruz... Então, não julgue a pessoa, também tem isso, né? Então, a sua cruz, a minha dor, a sua dor, é um carregar da cruz que a gente pode levar para o resto da vida, porque a gente, pelo menos no que eu meditei, não tem como você passar por todo esse processo que eu falei da Via Crucis de Jesus, para poder chegar lá no reino dos céus purificado, porque a gente tem que se purificar de algum jeito. Então, quando uma pessoa fala, fiz uma cirurgia, estou cheio de dor, acho que eu estou pagando meus pecados, você pode até balançar a cabeça, verdade. E que isso seja para sua purificação, tá? Esse negócio de cura e libertação em excesso não é legal. Alguma dor a gente tem que ficar para poder expiar os pecados. Porque senão Deus vai conceder a graça de permitir uma dor grande. E aí, como é que fica? Estamos preparados? Independente do preparo ou não preparo, Deus conhece a gente vai ter que passar por aqui. Então, isso é a reflexão do dia. Mudança de estrutura, de atitudes e tudo dói bastante, dói muito. O Padre Léo mesmo de Betânia falava, você acha que eu, um burro velho, uma mula velha, gosta de ficar mudando de atitude? Dói muito, a gente prefere ficar com aquelas coisinhas, manias de velho, né? Imagina que ele falava assim nas pregações, não é homilia, nas pregações. É difícil, mas às vezes a vida e Deus concede essa graça, é uma graça. E aí a gente precisa aprender a fazer expiação, né? Porque não tem como chegar lá e passar por todo esse processo de Jesus, ou como alguns bons mártires santos passaram. Não tem como. E Deus, sabendo da nossa fragilidade, dos nossos medos, né? E a gente precisa implorar para o Espírito Santo nos dar fortaleza e sabedoria e discernimento, para a gente ter, então, como caminhar nessa dor que nós temos. Tá? Eu vou compartilhar isso. Não é fácil, mas é que sempre tem aqueles momentos, ainda mais quem é mulher. Eu, pelo menos, falo, né, em respeito a todas as mulheres que sofrem com o seu período do ciclo, pessoas que estão entrando na menopausa, pessoas que estão entrando no começo dessa vida, pessoas com cólicas, né? Homem não tem cólica, né? Não dá luz. Pô, a mulher sofre também bastante, né? Fora as dores emocionais, carência, violência em casa, estupros em geral, né? Ai, credo. Bem, gente, agora eu termino por aqui o pitaco, vamos dar início então à liturgia da palavra de hoje. Então vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 a 19 e depois do 24 a 29. Depois que Natã falara a Davi, o rei, entrou no tabernáculo, foi assentar-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, que é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui,
Mas como isso te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu povo para um futuro distante, porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo Israel para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste a teu servo e a tua casa, e faze como disseste. Então teu nome será exaltado para sempre, e dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste essa revelação ao teu servo: eu te construirei uma casa. Por isso o teu servo se animou a dirigir-te esta oração: agora, Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. Pois que fizeste esta bela promessa a teu servo, abençoa então a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença. Porque tu és, Senhor Deus, que falaste, e és graça a tua bênção, que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 131, com o refrão: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Recordai-vos, ó Senhor do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, no juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilar em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre, e eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 4, versículos 21 a 25. Naquele tempo Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vós serás dado ainda mais. Ainda que tenha alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E recordando, porque já estamos chegando no fim de janeiro, vamos recordar as intenções do apostolado de oração para este mês de janeiro, que eu sempre falo no começo do mês, né? Porque todo dia tem áudio. Posso estar atrasada 1 ou 2 dias para fazer o upload dos áudios, mas sempre eu recordo no começo do mês as intenções do apostolado de oração, que é uma rede mundial de oração do Papa também. O tema é promoção da paz no mundo. Rezemos para que os cristãos, os que seguem outras religiões e as pessoas de boa vontade promovam a paz e a justiça no mundo, certo? Então, desejo a todos um ótimo dia, ou tarde, ou noite, não sei o horário que vocês vão estar ouvindo, mas desejo a paz de Cristo e que sejamos todos abençoados no Sagrado Coração de Jesus, reconfigurados nele, levados pela Sagrada Família, Imaculada Conceição e Castíssimo Coração de São José, até este coração tão abençoado, tão querido, tão misericordioso que é o Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.